Meu nome é Apóstolo Miguel Tomás. Eu me senti no dever de poder trazer essa mensagem para vocês. Deus tem me incomodado com algumas coisas acerca de todos os sinais sintomáticos que têm acontecido nesse tempo, que nos arremetem à volta do Senhor Jesus. Tem muitas coisas claras e sinais claros nos céus, na terra, e tantas coisas que estão ditas na palavra, e o próprio Senhor Jesus disse na palavra, coisas que iriam acontecer, e a maioria já aconteceu. Só que agora estamos diante de fatos muito contundentes. Por isso que eu me sinto na obrigação de poder falar com vocês. Veio uma palavra quando eu estava ministrando no seminário sobre uma provável guerra que poderá acontecer até maio do ano que vem. Na hora eu não me atinei muito com aquilo que eu estava dizendo, mas depois eu comecei a olhar para esse assunto, a investigar esse assunto e recorrer a algumas mensagens que estão aí no YouTube, estão aí correndo pela internet, e eu pude verificar uma coisa. Por exemplo, Israel fez 5.777 anos agora em 2 de outubro deste ano. Agora, concomitante a isso, também Israel como nação, que se tornou em 1948, fez exatamente 70 anos. 70 anos significa o tempo de uma geração. Isso está lá em Salmos capítulo 90, versículo 10, que uma geração chega a 70 anos, se chegar a 80 é enfado e canseiro. Então ali a gente pode entender que realmente são 70 anos. Tem um fato também que nós não podemos deixar de inserir nessa nossa conversa. Israel fez 5.777 anos agora, no dia 2 de outubro do mês passado. E o número 7, pelo alfabeto hebreu, é a letra Zain. E Zain significa arma. E arma aponta para a guerra. Mas também é a perfeição de Deus, como muitos sabem. Mas também significa guerra. Então guerra, 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 porque são 3 números 7. E isso está em conjunto com todas estas coisas que eu disse para vocês. Não é por acaso. É algo que realmente está se manifestando neste tempo para nos alertar como sinais claros da vinda do nosso Senhor Jesus. E eu comecei a verificar e uma coisa me surpreendeu. Eu não tinha ainda recebido a informação sobre essas 3 luas grandes que estão acontecendo. Uma já aconteceu em outubro, outra vai acontecer agora dia 14 de novembro, na segunda-feira, e a outra em dezembro. São 3 luas grandes sequenciais, sendo a maior delas agora no dia 14. E as últimas luas sequenciais aconteceram exatamente em 1948, quando Israel foi oficializado como nação. Só que, quando aconteceu isso, imediatamente aconteceu uma guerra. 6 nações árabes se levantaram contra Israel para varrer Israel do mapa. Só que isso não aconteceu porque, por incrível que pareça, Israel venceu a guerra com poucos colonos que estavam lá e uma faixa de terra de somente 20% do que tem hoje a nação. Então foi uma intervenção de Deus para que Israel ganhasse a guerra, para que se cumprisse até a palavra de Deus. Agora, depois de 70 anos, está acontecendo novamente as 3 luas grandes, sequenciais. E isso aponta para quê? Aponta também para algum evento, ou alguma catástrofe, ou uma guerra. Além deste fato, também temos o episódio das 4 luas de sangue que aconteceram no ano passado e no ano retrasado, que se sucederam justamente nas principais festas judaicas, que é o Ano Novo, a Páscoa, melhor dizendo, e a Festa dos Tabernáculos. Páscoa e Festa dos Tabernáculos, tanto em 2014 como em 2015. E muita gente está dizendo assim, mas não aconteceu nada. Lá aconteceu a guerra e a nação de Israel se tornou uma nação. Também aconteceu lá quando Israel
foi expulso da Espanha, lá em 1497. Não aconteceu os fatos justamente nos dias das luas de sangue. Isso foi acontecer 2 anos depois ou 2 anos antes. Então, já estão passando 2 anos. E justamente, paralelo, estão acontecendo as 3 luas grandes, os 70 anos de nação. E além disso, existe um outro fato com relação ao presidente eleito Donald Trump. Donald Trump fez 70 anos no mês de junho deste ano. E o dia que ele começar a trabalhar, ou seja, ser efetivado no cargo de presidente dos Estados Unidos, ele vai estar completando, em termos de idade, 70 anos, mais 7 meses e mais 7 dias. Meu Deus, isso não é um acaso. Isso não é algo que é uma coincidência. Não existe coincidência com relação às coisas de Deus. É algo importante e sobrenatural. Eu não estou profetizando guerra, desgraça, mas eu estou falando a respeito de tudo que está embasado na palavra de Deus. Quando fala assim, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. E também uma palavra muito significativa que está em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre toda a terra. Deus vai guardar um povo. Deus vai trazer suporte para um povo. Mas tem um outro que não. Porque existe a igreja ungida e existe também a igreja escrava. Se você for ler nas Escrituras, principalmente naquilo que Jesus falou, existem várias passagens que ele fala a respeito de 2 filhos. Um que foi chamado para trabalhar na vinha, ele disse que não ia, depois se arrependeu e foi. E o outro que também foi chamado, disse que ia, mas não foi. Então ele vai dizendo várias passagens, justamente porque existe aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E neste tempo a diferença está sendo clara na igreja, aos olhos de muitos. Só que muitos que são nécios ou imprudentes, vamos dizer assim, eles não sabem que são joio. E eles também não estão percebendo que estão sendo separados daqueles que são verdadeiros. Eu quero dizer isso trazendo um alerta para todos nós, porque Jesus realmente está às portas, mais às portas do que nunca. Ele está chegando para arrebatar a sua igreja. Então, fiquem com Deus, meditem nessa palavra, procurem também saber mais coisas a este respeito, que vocês vão se surpreender. O que eu posso dizer é que nós precisamos orar, vigiar, como Jesus falou lá em Lucas capítulo 21, o tempo todo, para que nós possamos escapar de todas as coisas que sobrevirão a este mundo e sermos dignos de estarmos em pé diante do Filho do Homem. Vamos orar também muito pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, como fala o Salmo 122. Nós não podemos deixar de fazer isso. Isso é um papel preponderante para nós. Nós precisamos fazer isso, porque nós somos considerados o irmão mais novo. Então nós precisamos orar por eles. Fiquem na paz do Senhor.